Olá, olá, Pedro Gabriel, terapeuta, gravando aqui de São Vicente para poder falar hoje, né, da nossa live. Aí eu queria perguntar para você o seguinte, antes de tudo, né, como é para você lidar com a sua raiva? É, Às vezes é uma das emoções mais difíceis da gente lidar, né? Às vezes a gente até acredita, puxa vida, eu não sou uma pessoa rancorosa, mas às vezes tem aquela questão, tem uma história que eu ainda não consegui deixar ela para trás, né? Tem aquela coisa que a gente às vezes fica remoendo, algo que aconteceu na infância, dos pais, um irmão, né? Às vezes com nossos filhos, o nosso parceiro, e aquilo fica guardado. A gente nem sempre consegue perceber, né, e não falam com a gente, porque a gente não foi educado para lidar com essas emoções, e a gente vai tentando esconder, vai tentando guardar, tentando sufocar isso que a gente sente, né? A gente vai tentando não demonstrar essa raiva, e isso vai gerando algumas coisas, né? Aquilo que a gente não consegue vivenciar, ele fica guardado. E essa raiva guardada é o que nós chamamos de mágoa. E o mesmo efeito, né, que quando a gente vai vivenciando a raiva por muito tempo gera a mágoa, que é essa raiva que não pôde ser processada, né, que ficou guardada lá esperando como se fosse um segundo momento para poder ser realmente ser vivenciada, ser vivida, ela permanece. Não é porque a gente não está demonstrando, né, não é porque a gente não está deixando isso sair que essa raiva não existe. E muitos de nós, às vezes, acaba procurando o caminho da espiritualidade, acreditando mesmo que vai ser uma forma de você não sentir, né? Algumas pessoas buscam a espiritualidade, eu acredito até de uma maneira enganada, né? Porque ele acha que ele vai encontrar uma forma dele não sentir raiva, não ter mais tristezas, não sentir as coisas como são, porque de alguma forma ele vai estar conectado a algo superior, vai fazer mantras, sei lá, ele vai entrar num estado, ele vai começar a viver, né, ou tentar viver num estado que isso desconectaria ele das emoções, mas a gente sabe que não é assim. E a raiva é uma das emoções mais difíceis da gente conseguir lidar. Mas primeiro a gente tem que falar um pouquinho, né, de qual a origem dessa raiva, né? Por que que ela, o que que aconteceu? Olá, Flávio, bem-vindo. O que que aconteceu na nossa vida que a gente não aprendeu a lidar com as emoções, né? Não conseguiu aprender a lidar com essa raiva. Eu já falei em algumas outras transmissões que eu já fiz aqui, tem outros vídeos também, e eu sempre repito isso, que não há problema nenhum nas emoções que a gente está sentindo. O problema todo sempre é porque é que eu não aprendi a lidar com essas emoções, né? O problema sempre é o que é que eu faço com o que eu estou sentindo, né? Na verdade, nem sempre, na verdade, não é um problema, é a questão, porque isso pode ser uma solução também, quando você aprende a lidar com isso que você está sentindo e não fugir do que sente, né? Nós somos educados desde criança, e quem é que nunca escutou ou quem é que nunca falou, né, para uma criança que às vezes está brava, uma criança que está chorando, e a gente fala, poxa, não chora, não fica brava, você não pode ficar bravo. Quem já ouviu falar que menina, ou se uma menina dizendo, não, a menina bonita não faz cara brava, né? Você não pode ficar com raiva. A menina bonita tem que se educar bem, né? Ela tem que ser bem educada, ela não pode sentir raivinha. É a mesma coisa, isso acontece às vezes com alguns garotos, e acontece às vezes uma coisa bem, vamos dizer assim, sinistra com nós homens. Acontece às vezes de estimularem essa raiva num sentido de estimular a violência, num sentimento de competição, né? Se alguém tomar o seu brinquedo na escolinha, você vai lá e bate nele, você tem que ir lá e se defender. A gente não aprende a lidar com a raiva, ou a gente aprende a exacerbá-la, né? Ou a gente aprende o que é ser violento, muitas das vezes através da violência, né? A gente quase sempre aprende a lidar com as emoções, quase sempre num resultado de uma violência, seja
cerceando a sua liberdade, né? Seja quando você fica bravo, alguém vai lá e te coloca de castigo, ou quando a criança às vezes toma uma palmada, né? São os castigos físicos também, né? E quando não acontece também a parte toda de um abuso emocional, isso vai ficando marcado na nossa vivência. E se a gente pudesse lidar com isso, né? Como é que seria? Mas antes eu tenho que contar para vocês um pouquinho da minha história com a raiva, né? Tem a Beta, que é a Roberta Turski, uma grande terapeuta que já esteve aqui vivenciando aqui comigo mesmo aqui em casa, vivendo com a minha família por um tempo, aprendendo e vivendo seus próprios processos. Ela sabe muito bem, e quem convive comigo sabe muito bem. O Pedro, ele tem bastante raiva dentro dos processos dele, né? Eu posso até falar assim, eu não sou esse ser iluminado que algumas pessoas imaginam que alguns terapeutas vão ser, né? Na verdade, eu não conheço nenhum desses seres iluminados na face da Terra ainda, apesar de que alguns parecem iluminados, né? Mas o sentir raiva, né? O ficar revoltado com as situações, ver uma questão, algo que acontece na humanidade, uma guerra, uma briga, uma situação política, tudo isso mexe com a raiva, tudo isso faz brotar, às vezes até num sentimento que a gente confunde às vezes com um sentimento profundo de justiça, né? Mas a gente precisa entender o que é essa raiva. A raiva, algumas pessoas consideram a raiva uma emoção negativa, né? Que eu já falei e insisto, não existem isso de emoções negativas, né? Existe, posso dizer assim, o mau uso dessa emoção, né? E esse mau uso tem a ver com você ter uma intenção e na verdade acabar alcançando um outro resultado diferente daquilo que você intencionou. Mas muitas das vezes essa raiva ela está ligada sempre a um sentimento de frustração. E como acontece esse sentimento de frustração? Você esperava algo, tá? Você tinha um desejo, seja num relacionamento. E aí, grande Júlio, beleza? Como é que vai o Canadá, meu amigo? Bem-vindo, cara. E como é que acontece essa jogada com a raiva? Né? Muitas das vezes você tem uma expectativa, se você está dentro de um relacionamento e você esperava ser acolhido ou esperava uma atitude diferente do seu parceiro ou parceira e ele não atende aquilo, ou então você tinha uma expectativa que não foi atendida. A raiva, ela sempre é o resultado de uma frustração, seja de uma expectativa consciente, seja de uma expectativa que você criou e nem pensou, não atendeu aquilo, né? Sabe aquela história de você mandar uma mensagem para alguém, a pessoa não responder na hora e aquilo te deixa, você fica com raiva, é porque você tem uma expectativa, você estava esperando às vezes que aquela resposta viesse mais rápido, seja lá o que for, e aquilo não acontece no tempo em que você esperava, então vem como se fosse uma raiva. Porém, por trás da raiva há outros sentimentos. A forma da gente vivenciar as emoções é diferente do que as pessoas imaginam. Às vezes elas acham que as coisas são tudo um preto no branco, mas eu posso até falar que as nossas emoções elas como se fossem sanduíches, sabe? Tem uma camada de raiva, por trás às vezes tem uma camada de medo, às vezes tem uma tristeza, e a gente vai encontrando, às vezes tem mais raiva de uma outra coisa, a gente vai encontrando essa pilha, né, de emoções que estão ali. E eu guardei muita raiva há muito tempo, porque eu fui educado quando criança que menino não chora, né? Menino não chora e passei por violência doméstica também, né? Apanhei dos meus pais e eu tenho uma memória muito clara de uma vez do meu pai me batendo e eu em desespero, uma criança que ela espera, né, a proteção, o acolhimento dos pais o tempo inteiro, né, aquela figura que seria a sua de proteção, ela está te batendo, então aquilo deixa a criança extremamente confusa, porque uma coisa que acontece quando uma criança sofre violência é que ela não para de gostar dessa pessoa que está batendo, ela para de gostar de si mesma.
porque ela começa a questionar a si. Porque eu estava apanhando e tinha um comando: olha, não chora, engole o choro. E eu lembro, eu criança, uns 3, 4 anos de idade, eu pensar comigo: poxa, mas se é para não chorar, por que é que ele está me batendo? E eu não conseguia não chorar por estar apanhando. E tinha a questão: homem não chora. Então vinha um sentimento mais ainda de reprovação, né? Que, poxa, primeiro, eu não sou homem o suficiente, afinal de contas eu estou chorando, e eu não consigo não chorar e atender o que meu pai está esperando, né? Então eu tinha expectativa de um acolhimento do meu pai, de uma compreensão, e aquilo não veio. Então como é que eu lido? O que a gente costuma colocar como se fosse uma defesa mesmo, que é uma energia de defesa, muitas das vezes, defesa do que eu estou sentindo, né? É uma máscara do que eu estou sentindo, vem esse processo de raiva. A gente quer afastar, mas o que é que estava lá por trás mesmo? Uma profunda tristeza. Tinha uma profunda tristeza por não ter recebido o acolhimento que eu esperava, por não ter tido o olhar do meu pai, pelo carinho não ter vindo naquele momento. E uma coisa que é importante eu falar para vocês, tá? Eu estou aqui falando do meu pai, talvez o ser humano ele tem uma coisa bem interessante que a gente chama dos neurônios de espelho, e quando a gente vê o outro falando uma história, a gente começa a jogar pra gente e a gente às vezes até compra o sentimento dos outros. Mas o que eu tenho que deixar muito claro para vocês, hoje eu tenho um relacionamento incrível com meu pai, tá? Incrível mesmo, tá? Ele é maravilhoso. E isso que eu estou falando é uma história e não tem uma carga emocional no que eu estou falando, até por isso que eu consigo falar. Tem uma memória, eu sei o que aconteceu, mas aquilo está lá no passado, entende? Aquilo não está acontecendo agora, e a nossa relação pode ser transformada por conta dos meus processos e dos próprios processos que meu pai também vivenciou, e hoje a gente tem um relacionamento muito melhor. Então isso apesar de tudo aquilo que a gente já viveu, sempre é possível reconstruir, sempre é possível lidar. Então a pergunta que eu cheguei a fazer no texto, né? Poxa, mas às vezes tem uma mágoa que a gente está aqui guardada, mas será que é impossível a gente lidar? Será que vai ter que ficar sempre segurando isso daqui, né? Então, quando a gente começa quando você consegue deixar essa raiva fluir, eu estou vendo aqui um comentário da Alessandra Soares, que a Alê Soares está dizendo que a raiva realmente para mim é uma expectativa não atendida. Mas é isso, quando você toma consciência do que você está sentindo e você consegue deixar isso fluir, quando você pode realmente sentir a sua raiva com calma, e pode parecer estranho isso, mas é justamente você ter tempo e segurança, um ambiente seguro e acolhedor para você poder sentir a sua raiva, em que ninguém vai dizer para você que está errado, ou seja, logo que foi que você pode sentir, aí você pode realmente processar e curar essa emoção, né? Curar o que estava acontecendo ali. Eu falo dos meus próprios processos, quando eu pude realmente sentir a minha raiva, quando eu pude deixar a minha raiva fluir da maneira que eu sinto que ela deveria ter fluído a minha vida inteira, né? De poder sentir e expressar, ela mudou. Eu lembro que veio um sentimento de amor muito profundo por mim mesmo e a permissão para poder sentir raiva. E quando você entra em contato com a sua raiva, isso não te torna uma pessoa violenta, mas isso na verdade te traz para um estado de ação. E muitas das vezes é uma ação que sempre começa com você, sabe? Quase sempre essa raiva é um movimento de ação que ela começa com você, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, uma mudança de olhar sobre o que você está vivenciando. O que essa raiva, quando ela não é processada, o que isso pode gerar para nós, né? Qual que é o problema então de eu estar sentindo essas emoções, né? Muitas pessoas acreditam que tem uma separação entre o que você sente e o seu corpo físico, né? A gente, depois que teve aquela separação, aquela clareza das pessoas têm que alma, corpo e espírito são coisas separadas, as pessoas acham que por conta disso, aquilo que o espírito sente, né, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, não influenciam esse corpo físico. Porém, há um entrelaçamento profundo das suas emoções
e o funcionamento do seu organismo. A medicina tradicional chinesa, que ela é baseada no Ayurveda, que é indiano, que é baseado num outro sistema de medicina que é africano, e que seja lá o que for, isso já tem uma origem muito antiga, mas mas voltando a falar sobre a medicina tradicional chinesa, ela afirma, e a gente pode verificar isso através do estado de saúde de diversos clientes que eu já lidei, que a raiva ela é processada por um órgão, que é o órgão fígado. E o que significa essa raiva ser processada pelo órgão fígado? Isso é, toda vez que você tem muita raiva, o seu fígado fica carregado. Mas, puxa vida, Pedro, né? Como eu falei, muitas pessoas vão olhar e falar assim, não, poxa, mas eu não tenho raiva, eu sou uma pessoa tranquila. Bem, o que eu tenho para dizer para vocês com clareza, tá, é que nem sempre a gente está consciente do que a gente sente, né? E da mesma forma que a gente utiliza que o processo químico da raiva, que é um hormônio, né, esse processo químico afeta o seu fígado, há um motivo que leva, às vezes, as pessoas a todo final de semana tomar uma cervejinha ou consumir álcool, seja lá o que for. Ele também está, através dessa substância externa, ele está indo lá e ativando o fígado dele. Não de maneira saudável, mas ele está processando, jogando bastante carga em cima do fígado, como se fosse uma forma de, peraí, eu preciso aliviar essa raiva. E a gente sabe muito bem, a gente vê as pessoas que bebem e às vezes ficam violentas, né? Elas não conseguem ter parte desse controle emocional. E a gente também conhece as pessoas que nunca beberam e de repente tem cirrose, ou tem, sei lá, algumas que as pessoas chamam de patologias ligadas ao funcionamento desse fígado. Por quê? Porque essa raiva está ficando lá guardadinha, porque ele está guardando uma água, seja lá o que for, essa emoção não pode ser processada e isso mantém ele gerando um vício, ou seja lá o que for, que vai sufocando, que vai atacando bem forte o fígado dele, né? Então fígado, vesícula e diversos outros órgãos ligados a isso, né? A esse processo hepático, né? De processar todas as vezes que você sente raiva dos seus cobradores, às vezes você sente raiva da situação política, você sente raiva porque o seu candidato não foi eleito, você sente raiva porque as pessoas não dão seta no trânsito, tudo isso vai ficando guardado mesmo, tudo isso você está processando com raiva, e muitas pessoas falam, não, mas eu não sou rancorosa, eu não sinto raiva, eu sou uma pessoa da paz. E realmente sentir raiva e ser uma pessoa da paz não tem, realmente é possível. Porém, quando a gente não está consciente do que está sentindo, fica impossível a gente fazer uma mudança, né? Eu lembro que há bastante tempo atrás, vou falar bastante tempo, nem tanto, as pessoas, minhas filhas me falaram, cara, mas você é muito grosso, você é muito grosseiro, a forma como você fala, e eu não me dava conta. Quando eu vi, eu já tinha estourado, porque eu achava que era errado sentir essa raiva. Então na hora que vinha, ela só vinha explodindo, eu não conseguia deixar ela fluir. Então, o que é que eu faço para conseguir lidar com essa raiva? O que eu faço? Eu conto até 10, Pedro? Quando, poxa, o meu filho acorda de madrugada chorando, eu não consigo dormir, eu já passei horas aqui tomando conta, e às vezes dá vontade de, sei lá, de fazer alguma coisa, de sair andando. O que eu faço? Às vezes é meu cônjuge, às vezes é meu parceiro que ele não me liga, ou eu estava esperando algo dele e não veio, ou eu descobri eu descobri uma traição, ou eu fui mandado embora, meu chefe fez algo que me deixou com raiva. O que eu faço? Como é que eu processo isso? Né? A gente vai encontrar aí diversas, vamos dizer assim, técnicas e formas para a gente poder lidar com essa raiva. E eu vou até aproveitar aqui para falar, são tantas as formas que eu escolhi, tá, fazer durante essa semana. Então, na terça, na quarta e na quinta-feira, né, deixa eu olhar a data que hoje é dia
7, então no dia 9, 10 e 11, tá? Desse mês, eu vou estar aqui às 8 horas da noite, às 20 horas, sempre aqui transmitindo, falando um pouquinho sobre essas formas de lidar com a raiva, tá bom? Então já nota que eu vou estar ensinando para vocês algumas das formas com que eu utilizo na minha vida, né? E que eu aplico no meu trabalho e eu aplico também com alguns dos meus clientes, porque acho que é importante que todos saibam. Mas a primeira de todas que eu quero explicar para vocês já falando aqui, é sobre as cartas de conclusão. E o que são as cartas de conclusão? As cartas de conclusão são uma forma que a gente encontra e que a gente pode utilizar e que funciona muito bem. Uma forma de você conseguir entrar em contato com as suas emoções e de conseguir encerrar histórias, encerrar relacionamentos. E quando eu falo de encerrar relacionamentos, não significa dar um ponto final. Não significa, por exemplo, igual eu e minha esposa, a gente tem até um acordo. A gente fala todo dia a gente termina esse relacionamento. Todos os dias, porque quando a gente começa a se relacionar com alguém, muitas das vezes a gente começa a lidar com uma imagem, a gente começa a lidar com a aparência daquela pessoa, a gente não lida mais com ela, com a verdadeira natureza. As pessoas estão mudando, estão crescendo o tempo inteiro, e às vezes a gente está ali parado e convivendo com a pessoa há tanto tempo, em que passa 1 ano, 2 anos, e você continua lidando com ela como se fosse há 2 anos atrás. Mas essa pessoa mudou, essa pessoa cresceu. Quando a gente termina esse relacionamento todos os dias, a gente abre possibilidade para nos reconhecermos. E esse reconhecimento, que tem a ver com conhecer de novo, tem a possibilidade de realmente eu descobrir uma outra pessoa e ela também me descobrir. Então, quando eu consigo encerrar um relacionamento, não quer dizer que isso acabou e é o ponto final. Na verdade, acabou como era antes. Então, o relacionamento com meu pai que eu tenho hoje não é um relacionamento que eu tinha 2 anos atrás. Aquele relacionamento acabou. É um novo relacionamento que eu tenho com meu próprio pai. Da mesma forma, é um novo relacionamento que eu posso ter com a minha esposa, que é um novo relacionamento que eu posso ter com vocês que estão aí. A cada vez que a gente vem até aqui, não adianta esperar que você seja o mesmo Pedro. Isso seria uma loucura. Pode ser que na semana que vem eu esteja aqui, ou daqui a pouco mesmo eu mude de ideia. E o que a gente às vezes faz? A gente cria uma expectativa, a gente cria uma imagem, a gente cria uma idealização desse relacionamento e não consegue evoluir com ele porque a gente está vivendo num momento estático. É como se a gente tirasse uma foto e esperasse assim, olha, daqui a 3 meses vai ser assim também. Só que as coisas mudam, né? Então é nessa hora que a nossa frustração, vamos dizer assim, ela entra em jogo, que essa frustração realmente acontece. Então é preciso aprendermos a encerrar os nossos relacionamentos se queremos construir algo novo. E às vezes a gente não quer construir algo novo. Às vezes eu quero realmente terminar um relacionamento. Às vezes realmente eu tenho uma ex que eu não quero nunca mais ver, que eu não quero nunca mais falar. E tá tudo certo, tá? E isso me traz uma coisa que é importante falar quando a gente fala de raiva. É importante falar sobre perdão, tá? O perdão, eu posso dizer que é uma ferramenta simbólica, tá? Que nós utilizamos aqui na Terra, mas eu posso dizer de verdade que o perdão, ele não existe, mas pelo menos não da forma como as pessoas acreditam que ele acontece, tá? Quando as pessoas associam perdão à desculpa, né? E a gente sabe muito bem, a culpa não serve de nada. A culpa não serve nem para ser reciclado. Então, quando eu desculpo, é como se eu estivesse reciclando a culpa. E reciclar algo que não serve de nada não faz sentido. A culpa deveria ser eliminada, tá? Responsabilidade, quando a gente é realmente responsável pelo que a gente está vivendo, aí sim a gente pode crescer. Esses processos que a gente vai entrando de desculpar os outros, a gente acaba roubando a oportunidade do outro assumir a responsabilidade pelo que foi feito. Então,
Se, por exemplo, digamos que teve alguém que eu fui um sócio num negócio, essa pessoa me roubou, e, poxa, tudo bem, eu posso, o que a gente chama de perdão, esse perdão pode ser, olha, beleza, eu não vou mais ficar aqui guardando raiva, não vou mais ficar pensando em você, ou pensando que você deveria apagar essa história, entendeu? Não tem mais esse sentimento de que eu quero que você, sei lá, seja punido. Eu quero sim, por exemplo, que você me pague, eu espero isso, e espero que você assuma responsabilidade sobre isso. Mas no momento que eu desculpo, eu libero e eu fico tentando conviver com essa pessoa como se nada tivesse acontecido. E a gente sabe muito bem, por mais que o passado tenha acontecido, algo aconteceu. Ele não está acontecendo agora, mas algo aconteceu. E essas cartas são fundamentais para a gente conseguir colocar tudo aquilo que aconteceu, para a gente conseguir descrever e tomar consciência de tudo aquilo que realmente não ficou bem, tudo aquilo que ficou mal digerido, né? Aquilo que ficou, que pode dizer, as emoções não, né? Tudo aquilo que ficou de ruim dentro desse relacionamento. E a gente também pode olhar através dessas cartas tudo aquilo que ficou de bom, para a partir daí a gente poder dizer, olha, a partir de agora, por exemplo, sócio, você que me roubou, olha, eu não vou mais ficar pensando em você como um ladrão, eu acredito que você não é isso, apesar de que você me roubou sim, e eu nunca mais vou falar com você. Vai ser assim daqui para frente e a gente encerra essa história aqui. Eu não vou mais falar contigo. Porque é essa parte, é possível você perdoar, mas não significa que você tem que continuar convivendo com esta pessoa. E isso é algo que muitas das vezes vai de encontro ao que as pessoas falam, que você tem que perdoar sempre, incondicionalmente, tem que amar incondicionalmente. E, gente, de verdade, isso é pedir qualquer coisa, menos que as pessoas sejam humanas, tá? Uma pessoa, quando ela está realmente sendo verdadeira com ela dá espaço para poder sentir, e também tem espaço para ela poder sentir essa raiva, sentir a tristeza, seja lá o que for que ela está carregando ali. Então, qual que é o convite para você hoje nessas cartas? As cartas de conclusão, elas são 3 cartas, elas são divididas em 3 partes, tá? Se você não tem papel e caneta, eu vou dar um tempinho para você buscar papel e caneta, tá? Rapidamente, para você anotar como é que faz, tá bom? Porque isso realmente, eu falo para vocês, olha, é algo que eu uso, é algo que eu vejo a minha esposa utilizar, é algo que eu indico para meus clientes e realmente é algo que abre espaço para que a gente possa criar novos sentimentos e curar algumas relações quando a gente consegue encerrá-las como elas são, para que a gente possa viver algo novo, tá? Então, eu acredito que já deve ter dado tempo de você pegar papel e caneta. Se você não pegou papel e caneta, você vai guardar isso no seu coração, na sua mente. Mas a primeira de todas as cartas, tá? É uma carta que a gente chama, que eu chamo, tá? É uma carta de acusação negativa. E o que seria essa carta de acusação negativa? Como é que eu escrevo essa carta? A gente tem que lembrar uma coisa: você vai escrever com as suas mãos. Isso só funciona se você escrever de punho, tá? Não vale digitar no computador, não funciona, tá bom? Tem que ter uma caneta, um papel, sabe, uma caneta, um lápis, papel, e escrever mesmo lá. Porque tem uma coisa, um processo energético também, porque você tem chakras nas suas mãos, tá? Que essa energia dessa raiva, desse sentimento que está guardado no seu corpo, você realmente imprime isso no papel. Isso sai de você e vai para um outro lugar. Então, por isso mesmo que é possível você abrir, deixar esses sentimentos para um outro momento, tá? Então, você vai escrever isso lá no papel. Na primeira carta, lá, a carta são foda lá. Exatamente. A Beta é uma que já escreveu e realmente as cartas, elas são transformadoras. Olha lá que legal, olha a Lei falando também. Uma técnica que encerrou um ciclo vicioso de 15 anos, né, de um relacionamento. Isso é legal de ver, né, que tem mais pessoas aqui que já experimentaram essas cartas,
que realmente elas têm um resultado muito positivo nesse processo de transformação do relacionamento. A primeira carta, como eu falei, é uma carta de acusação negativa. E nessa primeira carta, você vai escrever tudo aquilo que ficou de ruim dentro de um relacionamento. E o que eu quero dizer com tudo aquilo que ficou de ruim dentro de um relacionamento? Eu vou falar tudo aquilo que ficou de ruim mesmo, tá? E como eu falei, é uma carta. Então toda carta ela tem um cabeçalho. Então você vai escrever lá da sociedade. Vou escrever, por exemplo, eu estou aqui em São Vicente. Então no início da carta tá lá, ó, São Vicente, dia 7 de abril de 2019, de Pedro Gabriel para fulana de tal. Nessa primeira carta eu vou colocar tudo que ficou de ruim dentro desse relacionamento. Então eu vou colocar, e não é uma hora de passar pano, tá? E eu vou falar bem sério, eu vou usar esse termo, não é hora de passar pano, não é hora de abafar nenhum sentimento, não é hora de você fazer de conta que a coisa não estava. Olá, bem-vindo, Ralph. Não é hora de você tentar maquiar o que você está sentindo, tentar justificar o que a pessoa fez, seja lá o que for. Então eu vou escrever lá, por exemplo, nessa primeira carta, escrever lá para fulana de tal. Fulana de tal, nesses 10 anos de relacionamento, você só me fez raiva. Eu me senti magoado porque eu liguei para você e você não me respondeu. Você me deixava sozinho em casa. Eu queria que você olhasse para mim, mas você não olhava. Você usava meu dinheiro, você comia demais. É para você escrever coisas, até das coisas que parecem absurdas para você, das coisas que parecem pequenas, mas é para você. É uma carta de acusação mesmo, de você estar dizendo aqui tudo aquilo que você sentiu. Olha, eu pagava as contas e você não deu valor. E você pode até xingar nessa carta, tá? Você vai falar assim, ó, você foi uma, eu vou usar um termo aqui, você foi uma filha da puta por ter feito aquilo, você não tratou direito meus filhos, você deveria pagar. Aqui você pode despejar mesmo, sabe? Aqui é a hora de você pode pegar essa tua raiva, que você pode achar que pode ser até um ódio, e colocar todinho na carta. Você vai escrever essa carta inteira, 1, 2, 3, 10 páginas se for necessário, tá? Mas você vai escrever tudo que ficou, tudo que foi vivenciado lá, Amanda, tudo que foi vivenciado nesse relacionamento e que não fechou, tudo aquilo que ficou travado, que não digeriu, sabe? Escreveu essa primeira carta, escreveu ela inteirinha, terminou de escrever essa carta, essa primeira carta de conclusão, você vai queimar esta carta, e você vai queimar, obviamente, utilizando fogo, tá? E você não vai queimar isso em cima da sua cama, tá? Você vai fazer isso num local que seja seguro. Algumas pessoas têm caldeirão em casa. Quem tem um caldeirão, queima dentro desse caldeirão. Se você não tem um caldeirão, você pode queimar na cuba da pia, pode queimar da pia da cozinha. Quem tem uma churrasqueira, quem tem um quintal, às vezes isso pode ser feito em grupo. Então, se tem uma fogueira, as pessoas podem escrever isso e queimar essa carta lá na fogueira, e vai deixar o fogo queimar essa carta todinha. O que é importante saber? Por que eu vou queimar essa carta depois que eu tive o maior trabalho para escrever tudo? O fogo é um elemento, tá? A gente conhece muito bem os elementos da alquimia: água, fogo, terra e ar. E o fogo é um elemento que transmuta essas energias, ela libera essas energias, seja elas negativas, positivas, seja lá o que for, ela libera para que essa energia possa servir a algo maior. É como se ela transmutasse, ela transforma aquilo que estava ali como se fosse algo negativo para algo que vai estar agora contribuindo, tá? De maneira positiva para a harmonia, às vezes não diretamente para você, mas para o universo. Essa energia volta para o universo, afinal de contas a energia não se perde, né? O universo, essa energia está sempre em transmutação, está sempre se transformando, então essa energia volta agora como algo positivo. Bem-vindo, Antônia. Então você escreveu a primeira carta, essa carta de acusação negativa, né?
a segunda carta agora, tá? A carta de número 2, e você tem que fazer nessa sequência, tá? De preferência fazer no mesmo dia, porque às vezes passa, a gente esquece, se desconecta daquela energia. Você terminou de escrever a primeira carta, essa carta negativa, muitas das vezes vai vir carga emocional. Pode ser que venha mais raiva, pode ser que venha tristeza, venha choro que ficou guardado, pode ser que você lembre de pequenos detalhes. E é para colocar cada detalhe ali naquela primeira carta. Depois que você queimou, você vai escrever a segunda carta. E essa segunda carta é o que eu chamo de carta de acusação positiva. E o que seria essa carta de acusação positiva? Da mesma forma que você pôde ir até lá, de alguma forma, nessa carta e acusar essa pessoa de tudo aquilo que ficou de ruim, que você tenha vivenciado e que ficou para você, agora você pode acusar essa pessoa de tudo aquilo que realmente ficou bom também. Você tem que fazer isso, tá? Se você fez a primeira carta, agora você tem que fazer essa segunda carta, que é a carta de acusação positiva. Não importando o número de folhas que você vai escrever nela, mas você tem que fazer essa acusação, tá? E como eu falei, é uma carta, então você vai escrever. Eu vou dar um exemplo de eu que estou aqui em São Vicente, em São Paulo, então eu vou escrever São Vicente, dia 7 de abril de 2019, de Pedro Gabriel para fulana de tal. Fulana de tal. Se não fosse esse relacionamento, talvez eu nunca tivesse crescido. Talvez eu tivesse continuado vivendo na cidade que eu vivi, eu mudei e hoje agora eu cresci, tá? Eu pude crescer muito por conta disso. Eu pude observar de quantas das vezes eu não consegui lutar pelo que eu sentia, quantas das vezes eu abri mão de mim mesmo, para agora eu estar podendo ver. Agora eu consigo vivenciar as coisas que são boas. Teve os momentos em que você cuidou de mim, sim. Teve os momentos em que, puxa vida, eu aprendi a cozinhar com você. Teve um momento em que a gente pôde se cuidar. Teve uma viagem muito maravilhosa que a gente fez. Aquilo foi incrível. Eu nunca acreditei que um dia eu ia poder viajar ou viver algo tão bonito com alguém. Puxa vida, a gente teve um filho junto. Cara, como assim? Né? Esse filho é muito valioso para mim. Ele é tudo de bom. Poxa, graças a você eu tenho esse filho. Então ali você vai colocar tudo aquilo que ficou de bom dentro desse relacionamento, tudo que esse relacionamento trouxe para você de bom, que certamente trouxe algo, mesmo que seja uma frase, mesmo que seja duas, tem algo de bom que esse relacionamento trouxe, tá? E conforme você vai escrevendo, também pode ser que venham mais emoções, pode ser que venha mais tristeza, porque aquilo que você está colocando aqui você já não está mais vivenciando mais, né? Então você vai colocar tudo. É uma carta de acusação de tudo que ficou bom para você, tá? Não é uma carta para você falar do que a pessoa fez, mas de como você se sentiu, tá? Tanto na primeira quanto na segunda carta. Você vai escrever: puxa vida, olha, eu me senti muito valorizada no dia que você me deu aquele presente. Eu nunca tinha recebido flores e você me deu as flores. Sabe? Você agora vai colocar tudo ali e vai buscar colocar detalhes. Puxa vida, o dia foi em dia tal, estava em tal ano. Puxa vida, eu usei tal roupa, você estava assim, você me olhou de tal maneira e aquilo me fez bem. Você ligou para mim quando eu estava precisando. Puxa vida, minha mãe morreu, você estava lá comigo. Qualquer coisa que tenha, sabe? Você vai colocar tudo aquilo que realmente ficou de bom dentro desse relacionamento. Mas só que ficou de bom nessa segunda carta. E ao terminar essa segunda carta, você vai guardá-la. Você vai ler essa segunda carta, tá? E é importante falar, tá? A primeira e a segunda carta. Depois que você disser terminei, lê. Que pode ser que você encontre mais coisas para escrever. Então você escreveu, terminou a primeira, lê, queima. Escreveu a segunda carta, terminou de escrever, lê ela de novo. Lê a carta todinha. Se tiver mais coisa para colocar dessa acusação positiva, você vai colocar ali. Escreveu essa segunda carta, agora você vai guardar essa carta, você vai dobrar ela e vai guardar com seus tesouros. E quando eu falo com seus tesouros, é porque eu acredito, algumas pessoas têm, às vezes você tem uma caixinha ou tem uma gaveta, um lugar onde você guarda as coisas que são valiosas. Você guarda
às vezes uma foto de quando tu era criança, um presente que o seu filho fez para você pequeno, seja lá o que for, aquele lugarzinho que você guarda os seus tesouros, né? Ali você vai guardar também esta carta. Tudo aquilo que ficou de bom dentro desse relacionamento. Porque isso que é bom você guarda, fica com você, tá? E ninguém pode te tomar aquilo que foi vivido, tá? Por isso mesmo, então você vai escrever essa carta de acusação positiva e vai guardar para ti. Então isso como falei, são 3 cartas. Você escreveu a primeira, a carta de acusação negativa, escreveu a segunda carta, a carta de acusação positiva, e agora sim, só depois de ter feito essas 2 cartas que você vai poder escrever a terceira, tá? E tem que ser feita nessa ordem, tá? Só então você vai poder escrever essa terceira carta. E essa terceira carta, essa carta de número 3, é a carta que eu chamo de a carta de ajuste, tá? E essa carta de ajuste, é esse termo mesmo, tá? Essa carta de ajuste é onde a gente vai colocar, vamos dizer assim, os pingos nos is. É onde você vai dizer como esse relacionamento vai acontecer a partir daquele momento em que você está escrevendo. Mas tem uma diferença que é fundamental para essa terceira carta. Você tem que escrevê-la com a consciência de que um dia você vai entregar essa carta em mãos para essa pessoa. Você vai entregar essa carta em mãos para essa pessoa e essa pessoa vai ler. Talvez ela leia na sua frente, talvez ela leia em outro momento, mas você vai entregar essa carta em mãos para essa pessoa. Então talvez você diga assim, mas Pedro, eu tinha uma questão com o meu relacionamento com meu pai já morreu. Como é que eu faço aqui então? Essa terceira carta você vai escrever. Se você acredita que o seu pai está lá no céu, está do lado de Jesus Cristo, você vai escrever com uma carta. Vou dar um exemplo, Pedro Gabriel, né, São Vicente, dia 7 de abril de 2019, Pedro Gabriel para fulana de tal, endereço. Você vai escrever o endereço da onde essa pessoa está. Ah, mas Pedro, eu não sei onde ele mora. Eu sei que eu acho que essa pessoa tá morando lá em Alagoas, mas eu não sei aonde. Então você escreve Alagoas. Se você acredita que essa pessoa está no Brasil, escreve Brasil. Ah, mas Pedro, essa pessoa morreu, ela está no céu. Escreve céu. Se você acredita que essa pessoa foi para o inferno, você vai escrever quinto dos infernos. Você vai escrever mesmo aonde você acha que a pessoa está. Você acha que a pessoa está lá lambendo a bota do capeta. Você vai escrever lambendo a bota do capeta. Você vai escrever aonde você acha que essa pessoa está. E é isso que eu estou te falando mesmo. Você está no cemitério, lápide tal. Você vai escrever o endereço dessa pessoa. Se você para onde você acha que ela está, porque para como se essa carta fosse chegar lá. Com a consciência de que um dia você vai entregar essa carta, tá? Mesmo que seja lá no inferno, um dia você vai entregar essa carta, essa pessoa vai olhar para você, você vai entregar para ela, tá? Tem que ter essa consciência de que você vai entregar essa carta. Eu realmente aconselho que você faça essas cartas para as pessoas que ainda estão em vida, tá bom? Se é com seu pai, com a sua mãe, não espere eles passar para o outro lado para você resolver, se é um marido, ex-marido, seja lá o que for, não espere essa pessoa morrer para que isso seja feito, tá? Então você vai escrever essa terceira carta. É isso aí mesmo, eles vai escrever, ó, quinto dos infernos, onde você achar que a pessoa tá, você vai escrever lá nessa terceira carta, beleza? Vai passar o endereço dela. Então, o que é que você vai fazer nessa terceira carta? Olha, fulana de tal, todas as vezes que a gente se encontrava, a gente brigava, mas a partir de agora eu não quero mais brigas. Eu não vou mais tolerar que você olhe para mim com desprezo, eu não vou tolerar mais piadinha, que você ria da minha profissão. A partir de agora, eu me dou respeito nesse relacionamento, tá? Às vezes eu me sinto culpado porque eu não ligo para você, porque a gente se afastou, mas a partir de agora eu realmente não vou te ligar, ou então eu vou te ligar uma vez por semana e para mim é o suficiente. Eu não quero mais ter que ficar gastando energia com isso. Então a partir de agora vai ser assim. Você vai delimitar, você vai escrever mesmo, vai colocar os limites para como vai ser esse relacionamento. Você vai determinar como vai ser.
tá? Como você vai fazer. Então, se, por exemplo, olha, se todas as vezes que você fazia uma piadinha que você me desprezava, agora eu não vou tolerar mais. E quando você me desprezar, eu vou olhar direto na tua cara, sabe? Eu vou olhar direto na tua cara e vou falar, olha, você não faz mais isso comigo porque eu mereço respeito. Eu já sou adulta, sou grande o suficiente, eu pago as minhas contas, você não me deve nada para você estar fazendo. Então você vai escrever lá mesmo, vai dizer como vai ser esse relacionamento a partir de agora. O que acontece? Sabe aquela história que a gente fala, o combinado não sai caro? Conhece isso? Aqui você está combinando. Então, você não precisa mais se sentir mal, porque, puxa vida, essa pessoa esperava que eu tratasse ela bem, mas agora eu não quero mais tratar. Agora você vai dizer, olha, não vou mais tratar bem. Então essa hora, por exemplo, olha, eu não vou mais responder suas ligações. Você pode escrever ali mesmo, olha, você fica me ligando e tal, não quero mais ter que falar contigo. Não vou mais tolerar mensagem sua, não quero mais nada disso. Sabe? Ali você vai deixar bem claro como vai ser esse relacionamento. Terminou de escrever isso, lê. Se pra você ali realmente tá de uma forma que seria justa para você, tá? Tem que ser justo para você que tá escrevendo. Se ele tá justo para você se relacionar dessa forma, você guarda essa carta, tá? Para que você possa entregar para essa pessoa, tá bom? Você possa entregar ela nas mãos dela, dizer, olha, daqui para frente vai ser assim. Se essa pessoa lê na hora, lê depois, não importa, tá? Você já fez o processo e escreveu ali. Então algumas pessoas vão me dizer assim, né? Mas Pedro, mas se eu escrever a carta e a pessoa não aceitar a carta? Bem, a sua parte você já fez e você já definiu como vai ser. Como eu falei, essa é uma carta de conclusão, não é uma carta de reconciliação, tá? A reconciliação, como as pessoas imaginam, a reconciliação, a Alessandra disse, quando eu entreguei a terceira carta para a pessoa, eu quase apanhei, mas deu muito certo, foi como uma mágica, eu me livrei totalmente, nunca mais tocamos no assunto. Tá vendo? Tá vendo? Ela diz que ela quase apanhou, né? Eu não acredito, não sei como foi a situação, mas como ela falou assim, olha, resolveu, mudou a história, a pessoa recebeu a mensagem e está feito. E de alguma forma, como aquilo está escrito agora, é como se fosse um decreto, né? Tipo, agora é lei, então agora vai ser assim, a pessoa escreveu, aquilo é como se fosse um contrato, né, para esse relacionamento, e os contratos do nosso inconsciente, a gente já respeita esses contratos. Então, o que eu tenho para dizer é justamente isso. Essa terceira carta ela é fundamental, porque você dá como se fosse um ponto final para o relacionamento como era, né? E abre o espaço para você criar um novo parágrafo, né? Opa, agora vai ser assim. Mesmo que esse assim seja, eu nunca mais vou olhar na sua cara, eu nunca mais quero falar contigo, eu quero que você suma da minha frente. Entende? Como eu vinha falando, a reconciliação não tem a ver com duas pessoas sentarem e resolverem ficar em paz. A reconciliação de verdade acontece quando uma pessoa resolve ficar em paz. Se você quer ficar em paz com qualquer história, só precisa que você fique em paz, tá? E o outro não tem obrigação de aceitar o que você aceita, o outro não tem obrigação de aceitar os seus termos dentro do relacionamento, ele não tem essa obrigação. Mas no momento em que você se respeita, no momento que você escolhe, não, vai ser assim. Eu não quero mais ter raiva disso e acabou aqui essa história. Ponto final. Não quero mais gastar energia com isso, você acaba e pronto. Você escreveu, você segue. Tá? Você já dispensou, mas Pedro, eu escrevi a carta e me veio mais raiva. Escreve outra. E comece e encerre esse relacionamento quantas vezes você achar que seja necessário. Tá bom? Eu quero que agora eu vou abrir um espaço que eu acredito que algumas pessoas conseguiram entender, mas se alguém tiver dúvida, pode mandar agora para mim aqui essa dúvida, pode escrever aí. Puxa, Pedro, o que eu faço? Olha, eu queria fazer
escrever uma carta para alguém que já foi, ou é para um chefe, você já foi. Ah, uma coisa muito importante. Bom eu ter lembrado disso, tá? Se esse relacionamento que você tem aí é um relacionamento com o seu chefe, tá bom? Realmente eu não aconselho você a escrever esta carta, tá? E muitas vezes determinando como é que vai ser esse relacionamento, e entregar isso lá para o seu chefe, a não ser que você realmente tenha um relacionamento muito bom com essa pessoa e que você saiba que ele tem uma inteligência emocional acurada. Por quê? O que eu quero dizer com essa... Por que eu falo para você não entregar isso lá para ele? Porque realmente não são todas as pessoas que conseguem separar, tá, o que você está vivendo no âmbito... Oi, Laís, quanto tempo, cara? Espero que você esteja muito bem, tá? Não é qualquer pessoa que consegue separar o que você está vivendo na profissão do que está sendo vivido no âmbito pessoal. Então, algumas vezes a pessoa pode levar isso, pega isso que é o pessoal e leva para o profissional, isso fica uma bagunça. Então, se você quer encerrar esse relacionamento, igual, você pode escrever tudinho, faz todo o processo, tá? Que quando você escreve, tem uma outra coisa que eu não falei aqui, é que você manda um sinal para o universo também, e é como se o universo começasse a funcionar, a trabalhar para que aquilo que você determinou fosse realizado, começa a se manifestar, né? É uma propriedade quântica até dessas cartas, né? Então, poxa, se é algo ligado ao seu chefe, por exemplo, pega essa cartinha, segura ela, guarda, ou sei lá, se seja num momento em que você está se desligando da empresa, ou vocês está indo trabalhar no outro setor, seja lá o que for, aí você vai lá e entrega essa carta para ele, né, para que você possa fazer. Mas a partir do momento que você escreveu a carta, você já pode começar a lidar com isso dessa maneira, tá? E eu tô dando esse conselho aqui, não é para você ter medo das cartas, não é isso. É porque realmente eu sei que tem pessoas que às vezes é um pouquinho complicado a gente lidar, e eu quero falar até disso nos outros vídeos, que como eu falei, eu vou estar aqui no Facebook gravando na próxima terça, que vai ser no dia 9, então no dia 9, 10 e 11, às 8 horas da noite. Vai ser rapidão, vai ser uns 20 minutinhos no máximo as lives. Eu vou estar falando aqui de como lidar, que outras formas que a gente pode utilizar para poder lidar com essa raiva. E hoje eu já ensinei para vocês, acho que a parte mais, acho que um conteúdo bem legal, que é essas cartas de conclusão, tá bom? Então, quem é que está falando aqui que falou esse tempo inteiro e nem se apresentou, né? E essa é a parte que é legal. Você vê, a gente não precisa nem sempre se apresentar, porque a energia conecta, e passou bastante gente por aqui. Então, eu sou Pedro Gabriel, eu sou um terapeuta que as pessoas tratam hoje em dia como terapeuta holístico, eu sou um professor das constelações sistêmicas familiares, sou um multiplicador e um terapeuta da ciência do início da vida, sou um facilitador das barras de Axis, né, da técnica das barras de Axis, sou um Theta Healer, também sou um guia de respiração BioFlow e sou um especialista no controle e na gestão da ansiedade e na superação de traumas, né? Então, se você sente que eu posso te ajudar, entre em contato comigo, ficou os contatos aí, tem todas as informações na descrição do vídeo, ou você pode mandar mensagem aqui pelo Facebook. Você pode me acompanhar pelo canal no YouTube, que também está o link aí na descrição, ou mandar mensagem para mim, que tem um telefonezinho aí, beleza? Meu coração pro coração de vocês, é sempre uma honra e um prazer estar podendo falar aqui para vocês e que vocês estão me recebendo. Arro, família, boa noite para vocês, até a próxima terça-feira, hein? Aqui às 8 horas. Tchauzinho.